Jó capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, Pai. Esta palavra que vai com certeza ficar guardada nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua vontade. Fala conosco nesta manhã, porque cremos ser esta uma palavra revelada dos altos céus. Capacita-nos, ó Deus, com o entendimento e repreende toda e qualquer distração, para que possamos aproveitar o melhor da Tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Podeis assentar. Amados, nós estamos vivendo dias onde o pensamento positivo ele tem sido muito difundido através de religiões, através de seitas, através da disseminação, não é, da internet. O pensamento positivo tem sido aí o grande foco dos últimos dias, principalmente para a nova era. Pensar positivamente para que as coisas aconteçam, diz aí a história do pensamento positivo. O texto que nós lemos, logicamente, fala de um pensamento totalmente oposto. Jó está extremamente negativo com a vida dele. Você vai compreender o momento que ele está vivendo, nós vamos falar um pouquinho mais. Mas pensamento positivo, a difusão do pensamento positivo, a gente tem o hábito de dizer, não, pense positivamente. Aí acumula a fé e diz, creia, tenha fé, porque vai acontecer. Mas há uma grande diferença entre vivermos o pensamento positivo e termos fé. Eu chamaria, eu não dei aqui um título aqui para essa mensagem, mas é a fé que faz acontecer. Não é o pensamento positivo. Lógico que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que são realmente convertidos no Senhor, eles já pensam positivamente, automaticamente por causa da fé. Eles já têm um pensar positivo, eles não andam à vista dessas coisas. Eu pensei negativamente, por isso me aconteceu. Há um momento de você pensar até negativamente pelas circunstâncias que você está vivendo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta manhã, e nós temos aí um grande líder, e eu quero trazer a frase aqui, o pensamento desse grande líder, chamado Mahatma Gandhi, conhecido como Gandhi, aquele indiano lá que levou aí a Índia, a conhecer mais os princípios da forma dele, mas foi um grande líder, um grande homem, e ele deixou um pensamento que diz assim, mantenha seus pensamentos positivos. Ele não era um difusor do pensamento positivo como nós entendemos hoje. Ele está falando de momentos, do homem viver positivamente, tá? Então ele diz assim, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Ou seja, você pensa positivamente, então você fala boas palavras. Uma pessoa que ouve alguém, passando um problema, e ela é uma pessoa naturalmente positiva, ela vai dar bons conselhos. Chega alguém perto de você e começa a falar mal da própria vida, eu não aguento mais, faz igual o Jó, eu queria morrer, para que eu nasci, blá blá blá. Aí eu encontro uma pessoa naturalmente positiva, fala, não meu amigo, o que é isso? Calma, espera um pouquinho, não se desespera, não é?
Mesmo que ele não fale de Deus ainda, ele está falando positivamente. Olha, nada como um dia após o outro, as coisas vão acontecer, aguarda um pouquinho. E às vezes você vê pessoas positivas que nem evangélicas são, que nem os princípios bíblicos têm, mas elas são altamente positivas. E elas também não são adeptas ao pensamento positivo. Simplesmente elas têm uma visão positiva da vida. Elas enxergam a vida como uma bênção de Deus e não uma maldição. Se você avaliar por esses versículos que nós lemos, a vida de Jó, qualquer psicólogo diria, Jó está precisando fazer umas 100 sessões, não é? No meu consultório, porque esse homem vai acabar se matando. O que fez com que Jó não se matasse era o princípio de Deus que ele tinha no coração. O temor a Deus. Mas você conhece a história de Jó e ele passa uma grande dificuldade, tá? Então, eu vou voltar aqui o que disse Gandhi. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. E, enfim, mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Logicamente, aqui eu quero ir contra essa última frase, porque não atribuímos às nossas ações o resultado do nosso destino. Nós cremos que Deus é dono do nosso destino. Você pode dizer amém por isso? Logicamente, amados, Deus nos deu um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, sim, ele influencia o resultado do nosso destino. Por que eu falo sobre isso? Você já deve ter visto aí na TV vários acidentes assim. Ontem mesmo eu vi um chocante, um acidente antigo, e a reportagem dizia isso, que o camarada, quase 200 km por hora numa autoestrada, o carro dele bateu no guarda-reio, né, tinha ali uma subidinha, uma rampa, o carro voou a 4 metros de altura e bateu justamente no pilar da ponte. Nisso que ele bate, o carro já vira no ar, ele bate de traseira, despedaçou o carro, de tal forma que as pessoas não estavam achando o motorista. Parece que não tinha nem ninguém dirigindo, porque eles foram procurando os destroços. Um acidente terrível, né? Um acidente antigo, eles estavam estudando aquilo. E de repente tinha lá um rapaz com os pés e as mãos para frente e parecia que ele tinha dobrado assim, igual folha de papel. De imediato, você imagina a coluna quebrada. Ele quebrou bacia e coluna ao mesmo tempo. E estava assim, ó, dobrou. Estava lá no chão. Acharam ele uma longa distância. Foram lá, acharam que estava morto. Levaram a notícia da morte para a sua família. Foram os policiais levar a notícia da morte por causa da situação, né? Logicamente, a velocidade da notícia triste é bem rápida, né? Você já viu assim? Você tem um parente morando lá não sei aonde, você nunca mais ouviu falar, morreu rapidinho, olha, fulano morreu, o enterro vai ser tal hora, aí você que passa 10 anos sem visitar ele, vai visitar ele no dia do caixão. Misericórdia pela tua vida, né? Visite enquanto ele está vivo, depois que morrer não precisa visitar mais não, tá? Então, pode visitar o pastor enquanto ele está vivo. Depois que morrer, você nem precisa ir lá, fica tranquilo, porque Deus já está cuidando da minha vida. Eu penso assim. Esse homem, amados, que a notícia chegou de morte, depois eles tiveram que consertar a notícia. Por quê? O homem estava respirando. Bota ele na ambulância, os paramédicos e tal, levam para o hospital, bacia e coluna quebrada. Entra em coma, fica lá deitado, desacordado, todo arrebentado, cara, tudo que você imagina, o impacto foi muito grande. Deixa eu te contar o final da história. Em 6 semanas, um mês e mais um pouquinho, 1 mês e meio, ele já estava saindo do hospital. Em 6 meses fez fisioterapia. E dentro de 1 ano, ele estava perfeito. Sabe o que é perfeito, irmãos? Andando com os próprios pés. Ele ficou com uma marquinha bem pequenininha só, acho que no olho direito, não me lembro. A cara dele que estava deformada não tinha uma marca.
Aquilo foi a coisa mais impressionante que eu já vi. Por que eu entendo isso? Porque o dono do nosso destino é Deus. Aquilo foi um acidente. O texto, a matéria diz que ele deve ter dormido, a velocidade, porque ele estava num veículo mais antigo um pouco, veloz, e parece que o acelerador, quando ele dorme, ele pisou fundo, o acelerador prendeu e ele não conseguiu mais ver nada. Ele não lembra da batida, não lembra de nada. Ele só viu o vídeo. E tinha, acho que um policial filmando, né, aquelas câmeras lá que tem nos automóveis e tal. Então, o dono do nosso destino é Deus, e Deus, sendo o dono do nosso destino, ele muda a história do resultado. Se ele tivesse provocado ou não, por sua imperícia, imprudência, ou bebido, qualquer coisa parecida. Tem um detalhe nessa reportagem, que 1 hora antes ele havia feito o teste do bafômetro, na mesma estrada, ou seja, ele não estava alcoolizado, jovem. Dormiu, simplesmente dormiu. O carro de 103 quilômetros mais ou menos, o policial falou que ele estava mais ou menos do lado, e ele acompanhou, ele estava a 103, de repente o carro, como se o pedal pisasse fundo, o carro aceitou, saiu da estrada, bateu, quer dizer, aquele acidente todo. E aí a gente começa a entender, então, que essa ideia do pensamento, das ações, das atitudes, podem influenciar o resultado do nosso destino, mas não é dono do nosso destino. Nós não estamos avaliando aqui como estava esse rapaz, se ele era crente ou não, se ele acreditava em Deus ou não. Logicamente os pais atribuíram um milagre divino, mas nós entendemos que a vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Não importa se você tenha vivido uma vida de pensamento positivo ou negativo. Isso não tem nada a ver. A gente fala de até acumular créditos com Deus, de você fazer boa semeadura, vamos falar sobre isso aqui, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Quando nós falamos de semeadura, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, ele explica sobre isso. Ele diz, não adianta pensarmos diferente, porque tudo aquilo que o homem semear, aquilo ou daquilo ele vai colher. Então, se você planta arroz, o que você vai? Espera colher arroz. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo. O que pode acontecer é não nascer fruto nenhum. Agora, nascer um fruto diferente daquilo que você semeou, não. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, o que nós devemos fazer? Fazer sempre uma boa semeadura. Viver a nossa vida assim como aconselhou Gandhi. Com pensamentos positivos, palavras positivas, atitudes positivas, hábitos positivos, valores positivos, para que o nosso destino tenha, conforme a vontade de Deus, um resultado positivo. Por quê? Porque você vem semeando a sua vida e você fica na expectativa, conforme a vontade de Deus, de colher positivamente. Se você vive uma vida semeando pensamentos negativos, palavras de baixo escalão, porque é só isso que a gente ouve por aí, né? Só o que não presta. Valores que não têm mais valor algum. Hábitos que ninguém quer ver. O que você espera colher? Você está plantando aquilo. Lá na frente há uma colheita. Na hora da ceifa, porque há o momento certo de semear e há o momento certo de colher. O que você espera colher? Não, eu vou colher só bênção. Para um pouquinho e avalia como tem sido a sua semeadura. Se a sua semeadura for positiva, as probabilidades de ter bons frutos é 99,99% de chance. A gente vai deixar o 0,01 para o fato de não nascer fruto algum. Agora, nascer um fruto inverso? Não. E às vezes a gente se preocupa com isso e começa a colocar no nosso coração, mas, pastor, eu vivi uma vida tão tranquila, eu vou falar das pessoas de 30, 40 anos, eu fui um bom jovem, obediente, agora eu passo por isso, passo por aquilo. Irmãos, tem bicho que nasce com a fruta linda por fora. Você já comeu bicho de goiaba? Alguém já comeu bicho de goiaba aqui? Dizem que pior do que achar um bicho inteiro, fazendo assim, né, aquela minhoquinha da goiaba, é achar meio bicho,
que é sinal que você já comeu a outra metade, né? A goiaba está linda, e você, ai, que naquela primeira mordida, você só vê metade do bicho. Já era. Come, irmão, o bicho é limpinho, ele só come goiaba a vida dele toda, tá? Fica tranquilo, que ele é limpinho, isso não mata ninguém não, tá bom? Mas, a goiaba está linda. Alguém semeou a semente de goiaba, deu uma linda árvore, e na hora de alguém colher, tinha um bichinho lá dentro. Há frutos na nossa vida que já vem meio bichadinho, irmãos. É natural. Você vai ter que ter um pensamento positivo, uma atitude positiva, uma palavra positiva, para, na pior das hipóteses, tira a outra metade do bichinho e come o resto da goiaba, irmão. Tem gente que se desespera. Da primeira mordida, o bichinho ainda está vivo, ele joga a goiaba toda fora. Que isso, você vai perder para um bichinho desse tamanhozinho? A goiaba é tua, rapaz. Olha o seu tamanho, olha para o bichinho e fala, sai daí você, essa goiaba não te pertence. Essa goiaba é minha, eu fui lá e colhi. Então você come, porque do contrário, você vai perder para um bichinho tão pequenininho. E aí é que está a ideia do pensamento positivo. Fazer com que você acredite mais em você mesmo do que em Deus. E quando a gente acredita em nós mesmos, nós perdemos as nossas guerras por nós mesmos. A gente perde para o bichinho desse tamanhozinho. Se você parar para avaliar, se você estudar um pouquinho aí, eu não sou biólogo não, mas eu acho lindo a matéria, se você estudar os micro-organismos, você vai ver que você já comeu coisa muito pior do que o bichinho da goiaba. Só que, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então foi por isso que esses dias eu li na internet, se tiver alguém passando mal do coração, é só apagar a luz. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Você apaga a luz e morre, pronto, aí já era. Não é assim que funciona não, irmãos. Nós temos que ter um pensamento positivo, mas um pensamento coerente. Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos falando aqui, amados, nós estamos falando de semear numa mente fértil. A mente é o campo onde nós vamos semear. E se você não entender isso claramente, você vai semeando, e não semear na vida dos outros, estou falando na sua própria vida. Você semeia os piores pensamentos, você semeia as atitudes negativas dos outros, é onde você vê alguém ferindo você e você guarda raiva, ódio, ira no coração. Se você guardar essa semente maligna no coração, o que vai nascer? Revolta, vingança. Já foi aí divulgado o câncer, uma das causas do câncer é o rancor, o ódio, a ira. A terapia através de alegria muda a história da vida de pessoas. Então, a gente começa a entender que é um campo muito fértil que é a nossa mente. E quando eu falo mente, eu já estou vinculando ao coração, tá? A gente estuda mente e coração na Bíblia de uma forma muito próxima, mas bem separadinho. A mente você processa e semeia se você quiser. A mente seria o momento de você separar a semente. E o coração é a terra que você vai escolher qual a semente você vai lançar. Tá? Olha o versículo 25 aí que nós lemos. Quando Jó, depois de falar tudo que ele falou, por que Deus concede luz ao miserável? Ele quer morrer, deixa ele morrer. Ele não espera a morte não vem. Ele vem falando essas coisas. E ele diz aqui no versículo 25: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Irmãos, sabe o que Jó tem na sua mente, amados? Medo. Medo. E nós vamos entender isso aqui de uma forma muito especial. Jó está morrendo de medo. O resumo da história de Jó é: homem bom, fiel a Deus, temente ao Deus, íntegro, reto. Esses são os adjetivos. Do nada... Há pessoas que acham que é do nada. Deus não... Nada acontece do nada. Nada acontece por acaso. Há um porquê. Do nada, Jó começa a perder tudo. Perde os bens, perde a vida financeira. Pô, mas ele era fiel a Deus. Ele dava dízimo, ele dava oferta. Perdeu a vida financeira. De repente, ele perde os filhos. De repente, ele perde tudo. E perde a saúde dele, né? Esse momento que ele está aqui dizendo: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece...
ele já está muito doente, irmãos. A história vai contar, se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele está aqui cheio de tumores, chagas malignas, cheio de dores, sem integridade, um homem que não tem mais alegria de viver. Ele olha para os amigos, fala de longe, Jó, que você está fedendo. O texto fala sobre isso. Jó estava numa situação muito pior do que você imagina. Mas o que esse versículo 25 nos revela? Aquilo que temo me sobrevém. Algo que ele sempre pensou que pudesse acontecer. Porque se ele revela aqui que ele temia, é porque ele pensava. Mesmo ele estando vivendo nos bons momentos da vida dele, imagina Jó no bom momento da vida dele. O que diz o texto lá no comecinho? Porque Jó era um homem cheio de filhos e filhas, cada um tinha suas casas, era uma alegria só, eles se reuniam, faziam festa, Jó ia lá, olhava os camelos, os carneirinhos dele, Jó era riquíssimo, tinha empregado, Jó tinha uma vida tranquila, o Jó nunca tinha feito um eletro, Jó não tinha nada, irmão, Jó era saudável demais, e de repente acontece isso. Ele revela agora que ele sempre pensou que isso pudesse acontecer. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio, ou seja, o que tenho medo, justamente isso acontece. Sabe aquelas pessoas que estão passando uma dificuldade? Aí vem a notícia triste, ele, meu Deus, eu não estou aguentando mais essa vida, é só notícia triste. Aí ela fala assim no seu pensamento, só falta acontecer mais isso. Você já falou isso alguma vez na vida? Jó disse que aquilo que ele temia aconteceu, irmãos. Jó temia terrivelmente sofrer, perder os filhos, tinha medo de ficar doente, tinha medo de ficar pobre, tinha medo de ficar sem amigos. Olha como Jó, ele demonstra para nós nesse versículo que ele já pensava nisso tudo. O texto de Jó só diz que foi do nada, mas não é, irmãos. Dá um pulinho aí no capítulo 1. Você vai entender isso. Versículo 5. Quando você procura aí, eu vou beber água. Versículo 5 diz assim, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, olha o que ele dizia no coração dele, olha o que ele semeava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sabe o que Jó fazia, irmãos? Jó ouvia a notícia de que os filhos estavam fazendo festa e se preocupava pelos filhos. E eu acho que os meus filhos não deram oferta a Deus não, hein? Eu acho que os meus filhos não estão bem com Deus. Eu vou dar minha oferta por eles. Não funciona assim, irmãos. Cada um de nós tem uma responsabilidade individual perante Deus. Você pode santificar a sua casa pelas suas atitudes, mas cada um vai prestar contas a Deus individualmente. Posso ouvir o amém dos irmãos? Quando Jó dava as ofertas, ele dava oferta com medo do castigo de Deus na vida dos seus filhos. Não, eu vou dar uma oferta, porque vai que meus filhos não deram. Não, eu vou oferecer o sacrifício, vai que os meus filhos não ofereceram. Qual era o medo de Jó? O que ele mais temia era o que estava acontecendo naquele momento. O pensamento dele, amados, estava tão disseminado com as tragédias da vida, com a morte dos filhos, com a perda das finanças. Ele está preocupado, quase que barganhando. Adianta o homem barganhar com Deus? Não adianta, irmãos. Ele demonstrou que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus. Todos os adjetivos que Deus havia dado para ele conversando com Satanás. Que ele era temente a Deus, qual é a outra? E que se desviava do mal. Tudo isso ele fazia. Mas Deus não falou nada para Satanás sobre o medo dele. Porque Deus conhecia o coração dele. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe o quanto você tem medo que algo ruim aconteça. E esse medo faz com que você semeie na sua própria vida e não na vida de Deus.
Eu não estou falando só de vida financeira não, irmãos. Você tem medo eu já ouvi de tudo, amados. Eu tenho medo de não ver os meus filhos crescendo, por isso eu me dedico mais a eles. Fim de semana eu vou passear com eles, eu levo ele para o parque, porque esse momento passa, pastor, e a gente não pode perder muito tempo. Porque você tem medo de perdê-los, por isso que você investe muito neles. Porque se você confiar mais em Deus, Deus tem o controle da tua vida, o teu destino está nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer acontecer a tua vida, irmãos. Mas não, a gente se preocupa com o tempo, com o dinheiro, com a saúde. A gente se preocupa com tudo isso. E acaba não valorizando aquilo que Deus já tem feito por nós. Porque quem é que dava tudo aquilo para Jó? Era Deus. E se os filhos não quisessem ser obedientes a Deus, os filhos iam se entender com Deus. O que Jó podia fazer ao invés de dar oferta pelos filhos? Aconselhar os filhos. Chamar os filhos na hora que ele fosse ofertar. Meu filho, vem aqui, está vendo aqui? Eu vou matar essa ovelhinha aqui para Deus. Pai, mas a ovelhinha é a melhor ovelha que só tem. Lógico, Deus merece o melhor. Eu vou dar a minha melhor ovelha para Deus. O que ele está fazendo? Dando exemplo. Ele está fazendo. O exemplo, amados, é muito importante. Não adianta você querer que a sua família se converta se você ainda não demonstra exteriormente a sua conversão. Toda a tua vida tem que ser íntegra diante de Deus para que você ganhe todos os seus familiares. Posso ouvir um amém, irmãos? Essa é a grande dificuldade que atrapalha as nossas orações a Deus. Queremos muito que a minha esposa tem que se converter, meu marido tem que se converter, meu filho tem que se converter. Olha para o espelho e fala assim, eu tenho que me converter primeiro, para que eles vejam Deus em mim. Olha para o seu irmão, bem sério, cara de mal, e diz para ele, as pessoas precisam ver Deus em você. Oh, glória a Deus. Não fica com raiva do seu irmão não, viu? Foi o pastor que mandou falar isso. Foi o Espírito Santo. Glória a Deus, é o início da evangelização. Está ligada, a irmã Sandra está ligada. Irmãos, seu coração tem que ser todinho de Deus. Mas não adianta só o coração. Todo o exterior tem que ser todinho de Deus também. Para que Ele possa usar você. Amém? Eu vou voltar aqui no pensamento positivo, no pensamento negativo. Porque por mais que Jó pensasse positivamente, o destino dele não ia ser mudado, irmãos. Tudo que ele já temia já estava acontecendo. Ele perde família, ele perde propriedades e ele perde a saúde. Então, você já viu que a vida dele estava de mal a pior. Como é que um homem desse vai pensar positivamente? Como é que ele vai dizer assim? Ele até tentou. Se você olhar aqui comigo, no versículo... capítulo 1, versículo 21... Capítulo 1, versículo 21 diz assim, versículo 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que ele fala sobre isso? Porque ele está perdendo aqui os seus bens e os seus filhos. Mas depois que ele fala isso, é que Satanás vai lá e toca na vida dele. E aí, irmãos, você pode aguentar várias dores, mas quando a dor é física, irmãos, é difícil de aguentar. É difícil demais. Você pode dizer assim, mas pastor, eu perdi a minha empresa. Eu não esqueço isso. Lógico, você não vai esquecer e vai sofrer se você continuar lembrando. Eu perdi o meu familiar, meu parente, esposa, filho. Eu não esqueço isso. Se você continuar não querendo esquecer, você vai continuar sofrendo. Porque você está semeando essa tristeza na sua mente fértil. O que nós precisamos entender, amados, é que a nossa vida, Deus não permitiu que nós perdêssemos. Você ainda tem vida própria,
e você tem uma alma para apresentar a Deus, e você precisa trabalhar para que isso aconteça, para que na hora que a trombeta começar a tocar, você veja as portas do céu abertas e você entrando, e Deus dizendo: entra, filho bom, filho fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Esse muito, amados, tem gente que quer o muito para agora. Você pode até ter o muito para agora. Deus te abençoe e que você seja o maior dizimista dessa igreja. Todos. Mas o Deus tem muito mais para nos dar no reino da glória do que nessa terra. Porque tudo que Ele nos der nessa terra é passageiro. Vai durar enquanto você está vivo. Morreu, a tua riqueza acabou. Vai ficar para alguém. Não adianta você esconder, que as pessoas acham, viu? Você pode jogar um mapa fora, mas todo mundo acha. Falou em dinheiro, todo mundo acha. O que Jó, amados, então está vivendo? O seu momento real. O seu momento de pensar: onde eu errei? Sabe quando você está passando uma dificuldade? A primeira coisa que você pensa: meu Deus, onde é que eu errei? Criei meus filhos assim e eles se desviam. Onde é que eu errei? Eu fui fiel ao meu marido o tempo todo e agora ele faz isso comigo. Onde é que eu errei? Eu atendi o patrão da melhor maneira, estou 20 anos nessa empresa e agora ele me manda embora. Onde é que eu errei? A gente tem esse hábito, amados, de voltar à nossa terra fértil e cavucar lá para descobrir qual é a semente que a gente plantou. Você tem que pensar antes de plantar a semente. Depois que plantou, espera que alguma coisa vai nascer. Se plantou semente de goiaba, vai nascer goiaba. Pode até não nascer, mas outra fruta não nasce. Fique tranquilo. E a gente se desespera, a gente está plantando e com medo de... será que se eu plantar essa semente de goiaba vai nascer uma graviola? Não quero que nasça graviola. Esquece isso, irmão. Não adianta pensamento positivo. Sabe por quê? Você planta a semente da goiaba e fica ali. Eu vou pensar positivamente, que eles fazem sempre uma encenação, né? Vai nascer goiaba, vai nascer goiaba. Irmão, se você plantou goiaba, vai nascer goiaba. O que pode acontecer é a semente morrer. Se morrer, aí você tem que semear 2, 3, 4, 5 sementes e ir semeando. Por isso que na vida financeira, Salomão diz assim, não repouses a tua mão. Semeia pela manhã, à tarde também, usa as 2 mãos e vai semeando. Porque uma hora, algum vai nascer, você vai só esperar acontecer. Isso não depende do pensamento positivo não, irmãos. Isso depende de atitudes. Aí eu vou concordar com Gandhi, quando ele diz que se você pensar positivamente, o resultado tende a ser positivo. Porque você pensa, fala, vive, tem hábito, virtude, valores. Tudo na sua vida é positivo. Porque se você continuar semeando, deixa eu te dar uma notícia triste. Se você continuar semeando plantas com espinho, quando nascer vai furar o seu dedo. Não tem jeito. Procura semear aquilo que não dá espinho. Posso ouvir o amém dos irmãos? Eu quero aqui refletir, a gente vai citar 4 textos. Às vezes nós vivemos nessa semeadura e sofre com a autocomiseração. A gente olha para nós e diz assim, coitadinho de mim. Eu estou sofrendo, ninguém me vê, ninguém me quer, todo mundo me abandonou, até Deus me abandonou. Eu vejo Jó aqui, amados. Jó não está blasfemando contra Deus, porque o texto diz que ele não blasfemou contra Deus em nada, mas ele está pedindo a morte. Eu não sei se você um dia já pediu a morte. É natural. Logo mais à noite nós vamos ter uma outra mensagem na mesma sequência. Eu aconselho você a vir para ouvi-la. Porque é natural pedir a morte. O que não é natural é o desejo de morrer. Pedir a morte quando você está sofrendo é natural. Nem queria ter nascido. A Bíblia diz que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por isso que os testemunhos de Jeová nem comemoram aniversário. Bem feito para eles que não comem bolo e nem canta parabéns. Eu canto parabéns e como bolo. Pode me chamar, todo seu aniversário eu vou. Não estou preocupado com isso não, irmãos, porque o dia do meu nascimento, eu creio que foi uma bênção, amados.
Você precisa entender que quando você nasceu, teu pai e tua mãe podem não ter feito festa, mas os anjos de Deus estavam dizendo glória a Deus. Deus é o dono da vida, Deus dá vida, Deus abençoa, Deus dá destino. Essa criança que está nascendo pode ser alguém na vida, louvado seja o Senhor. Pode ser, olha só, nem os anjos sabem o que vai ser. Mas eles falam, pode ser, porque foi Deus que deu. Tudo que Deus dá é maravilhoso, irmãos. Deus não faz nada para desgraça, não. Deus faz para abençoar. A gente é que está semeando e enxergando as desgraças. Vamos entender o seguinte, porque quando a gente fala de semear, o pensamento e o coração, eles são, aqui nós já falamos, a terra mais fértil. E se eles são a terra mais fértil, você tem que se preocupar com aquilo que vai ser bem semeado. Você não pode cochilar na tua vida. Mateus, pode deixar aí marcado em Jó, dá um pulinho em Mateus comigo. Um texto também conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 13, 2 versículos apenas. Mateus 13, versículo 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Há várias interpretações para essa palavra, mas eu quero que você se prenda ao seguinte: o joio é uma semente. E quem colocou essa semente? Foi aquele homem? Não. Foi o inimigo. Então o que o inimigo faz com o seu campo fértil? Ele vê você semeando boas coisas. Você vem à casa de Deus, você dá oferta, dá dízimo, canta louvores, ouve a palavra, não sai durante o culto, não sabe fazer xixi toda hora. Você está ligado com Deus o tempo todo. Você está colocando as melhores sementes. Mas você não pode cochilar. Porque se você cochilar, o inimigo vai olhar o teu trigo e vai jogar uma sementinha de joio. E é muito parecido, amados. No momento que ele vai crescendo, é muito parecido. Não dá para você arrancar. O texto depois diz que você arrancar, você vai matar o trigo também. Então a semente maligna, ela vai conviver no campo fértil. O que você tem que fazer? Não pode cochilar com a sua vida cristã. Você não pode dormir no momento de semeadura. E a semeadura não acaba, irmãos. Nós temos que semear todos os dias na nossa vida. Não podemos semear, cruzar os braços, esperar nascer e depois semear de novo. Não. Você tem que estar sempre semeando. Ah, pastor, eu fiz a campanha, agora eu vou me ausentar da igreja aí uns 2 anos, esperar que nasça o fruto que eu plantei. Vai nessa não, hein? Porque o fruto vai nascer, os pássaros vão roubar o fruto. O que você tem que fazer? Continuar semeando. Semeia, semeia, semeia. Já está nascendo, semeia de novo. Está nascendo, semeia de novo. Quando você espera só o tempo da colheita, você perde o tempo de semear. Imagina só, você semeia e o fruto dá o fruto, a planta dá o fruto no tempo certo. Vamos imaginar que você lança uma semente, 3 meses depois vai nascer o fruto. Aí você semeia, 3 meses depois você colhe do fruto. Aí você se lembra que acabou o fruto, você tem que semear. 3 meses já se passaram. Até que você coma mais do fruto, vai levar mais 3 meses. Então o que você tem que fazer? Semear todo dia. Quem semeia boa semente todo dia, colhe bênção todo dia na sua vida. Não há como dar errado, irmãos. Não é fórmula de matemática, não. O que você precisa saber é que o inimigo ele vai fazer de tudo para semear as piores sementes na tua vida o tempo todo. Você já é uma pessoa despreparada na vida. Eu vou usar um exemplo. Você é uma pessoa apavorada com as notícias tristes. Sofre por antecipação. É daquele que vai ver o jogo do seu time e o jogador principal não vai jogar. Você já acha que o time vai perder por causa dele. Ronaldinho provou que ele não é o Flamengo sozinho, né, irmãos? Você já viu aí que não é só isso. Para com esse negócio de ficar atribuindo. A gente faz isso na nossa casa. A esposa e o marido e os filhos. Ela atribui ao marido tudo de bom que acontece na casa. O marido morre, acabou a vida. O marido atribui à esposa tudo de bom que acontece na casa. Ele esquece de valorizar ele mesmo.
Esposa morre, acabou a vida. Isso acontece com os filhos, acontece em geral, irmãos. Você é um elemento importante para que a sua vida seja uma bênção. E as pessoas que Deus colocou no seu caminho vão acrescentar essa bênção à tua vida. Então, todos dentro do lar participam para uma vida abençoada. Você pode dizer amém por isso? Então, esposas, olhem para os maridos como se eles fossem realmente bênçãos. Por mais que ele ainda não corresponda. E vice-versa. Amém? Filhos e pais também. Por quê? Estamos falando de semente. Não é de pensamento positivo. É de semeadura. Então eu quero só, rapidamente aqui citar 4 textos que vão nos mostrar como escolher uma boa semente e como plantá-la adequadamente. Primeiro, separe as sementes ruins e lance-as fora. Isso tem que ser feito antes de você semear. Depois que semeou, aí você tem que esperar nascer. Aí você vai ter que conviver. Então, antes de você semear, dá uma olhada na semente, né? Aquele hábito de catar feijão. Você joga o feijão todo na panela, depois que ferveu, depois que virou aquele feijão chocolate gostoso, aí você vai querer tirar as pedras que você esqueceu de colher? Não adianta. Separa primeiro, que depois que você semeou, já era. Vai comigo lá em Lamentações de Jeremias. É bem pertinho aí de Jeremias. Você vai em Salmos, Provérbios, vai mais à frente, você vai chegar a Jeremias. Logo depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Você vai achar aí Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Você percebe aqui que Jeremias está se lamentando, usando o povo aqui para essa lamentação. Mas ele declara que a alma dele continuamente se recorda do veneno, dos problemas, das dores, do cativeiro. E toda vez que ele se recorda, isso se abate dentro dele. Logicamente, se você guardar o que as pessoas fazem de ruim para você, e toda hora ficar se lembrando, é como se fosse uma apunhalada todo dia. Por isso que o perdão ele cura. Porque você olha para uma pessoa, eu lembro, ele fez isso comigo quando eu era pequeno. Aí, uma apunhalada. Você cresceu, lembrou de novo? Outra apunhalada. O que Jeremias diz para Deus? Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Louvado seja Deus. Ele está dizendo para o Senhor, eu não quero me lembrar das coisas ruins da minha vida, Pai. Ó Deus, eu quero me lembrar das coisas que vão me dar esperança. Eu quero ter sonhos, eu quero ter projetos, eu quero avançar, eu quero deixar para trás as coisas que já passaram, porque tudo se faz novo na nossa vida, irmãos. Não podemos ficar trazendo essas memórias tristes à nossa mente, porque vai representar, sim, uma semente negativa, um pensamento negativo. Não que isso vai influenciar no seu destino, já falamos. Deus é dono do seu destino, mas ele pode atrapalhar o nascimento dos frutos. Se você continuar, fulano fez isso comigo, eu nunca vou perdoar. Então a notícia triste é que você vai sofrer enquanto você não perdoar. Se você não se livrar disso, se você não deixar que o perdão misturado à confiança em Deus cure a sua vida, você está semeando a tristeza e a dor para o resto dela. Então, quando Jeremias diz isso, o que ele está fazendo? Eu não quero condicionar o meu pensamento, eu não quero ser vítima do meu pensamento. Ele diz para Deus, Senhor, eu estou sempre me lembrando do cativeiro, eu estou com raiva dos meus inimigos, o meu povo está morrendo, está acontecendo isso, mas eu não quero. E nós precisamos aprender a dizer isso para Deus, Senhor, eu não quero me lembrar das tristezas da minha vida, eu quero ter novos projetos, eu quero ter novos sonhos, louvado seja o Senhor.
É por isso que a Igreja de Cristo, amados, ela até valoriza, sem muito misticismo, a virada do ano. Por quê? Tudo que começa dá a chance de começar novamente, dá a chance de começar algo novo. E aí você deixa para trás. É a retrospectiva que você faz rápida no final do ano, mas larga para lá. Separa as melhores coisas da vida. Começa a fazer novos sonhos, novos planos. Deus está te dando semente todo dia na tua vida. É só você lançar em terra fértil. O que você não pode é deixar para lá, deixar a semente morrer. E quando semear joio no teu pensamento. Se nós nos lembrarmos aqui de Jó, você vai ver que Jó, mesmo cheio de riqueza, de saúde, de alegria, o que ele estava semeando na mente dele? Só problemas. Não, eu vou dar oferta pelo meu filho. Vai que meu filho comete um pecado contra Deus. Não, eu não quero ver meu filho morto. Eu não quero ver meu filho doente. Eu não quero ver meu filho isso. Eu não quero ver... Não adianta, amados. Ele mesmo declara, aquilo que eu temia me sobreveio. Porque há sementes. Eu não vou declarar que Deus viu a semente dele, agora vai ter que dar esse fruto. Mas ele morria de medo que aquilo acontecesse. E justamente aconteceu. Quando ele ligava o pecado dos filhos, ele ligava, logicamente, aos castigos de Deus. O texto não diz que os filhos pecaram. E o texto não diz que Deus castigou os filhos. Mas justamente aconteceu. Porque na mente dele era aquilo. Não adiantou nem eu dar oferta para os meus filhos, porque eu ofertava, mas eles pecavam. Tanto é que Deus matou todos eles. Não foi isso, amados. O dono do destino é Deus. Deus quis que Jó passasse aquela aprovação por outro motivo. Então, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? O livre-arbítrio que nós temos deve ser bem usado, principalmente para escolher bem as sementes da nossa vida. Posso ouvir o amém dos irmãos? Segundo, creia que da boa semente só pode vir frutos bons. Já falamos isso. Se você plantou uma determinada semente, vai dar daquele fruto. Não tem outro jeito. Provérbios, capítulo 23. Você está em Jeremias, só voltar um pouquinho. Provérbios, capítulo 23, versículo 6 e o comecinho do versículo 7. Olha o que diz o sábio Salomão. Versículo 6, Provérbios 23. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina a sua alma, vai ser. Salomão está assim, falando de um contexto atual, mas é como se a gente estivesse nos lembrando de Jó. Porque Jó imaginava na alma dele que o mal podia chegar. E o que aconteceu? Chegou. Esse momento nosso, nós não somos donos também do nosso destino, mas nós somos donos do nosso momento. Pare e preste atenção que uma pessoa que quer cometer suicídio, ela pode morrer ou não. Quantas matérias você já leu, ou reportagens você já viu, de pessoas que pularam do 10º andar e não morreram, de pessoas que tomaram 1,5 litro de chumbinho e não morreu, e outros que comeram um tomate estragado e morreu no outro dia. Deus é dono do destino. Agora, o seu momento vai marcar a tua vida. Aquele que pensa no suicídio porque não aguenta os problemas, ele precisa ler mais Jó, irmãos. Ele precisa entender um pouco mais da palavra de Deus. E é isso que o diabo faz. Ele semeia a semente ruim e deixa que nasce. E se você não vigiar, vai nascer. Então, o que Provérbios está dizendo? Independente do que você esteja pensando, de você e das pessoas, isso aí vai acontecer. Não é pensamento positivo que faz a alteração do rumo da história, mas se você olha para uma pessoa e julga ela ser uma pessoa boa, você vai dar toda a confiança a ela. Se você olha para uma pessoa e julga ser ela uma pessoa má, você não vai confiar nela em hipótese nenhuma. Porque como você imaginou, assim aquela pessoa é para você. E como você se imagina, assim será para você.
Ai, eu tenho medo. Sabe aquelas coisas de, ai, eu tenho medo disso. Olha, lava as mãos. Outro dia eu estava num determinado lugar e vi o balconista mandando limpar as mãos toda hora com álcool gel. Toda hora, irmãos, era uma coisa assim nervosa. Toda hora ele pegava o álcool gel, limpa a mão, irmão, limpa a mão. Ele tinha que limpar o coração dele, porque ele estava com tanto medo da bactéria, irmãos, que eu nem sei qual é a bactéria, que eu falei, esse homem não vive. Ele tinha que estar numa bolha. Pelo amor de Deus, irmão, você tem que ser cuidadoso. Você tem que tomar cuidado, vigiar para a semente ruim não ser lançada. Mas daí você não viver por causa disso, pelo amor de Deus. Tome cuidado. Qual é o cuidado que você vai ter? Não é? Qual era a preocupação dos judeus? Os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos. Jesus falou, olha, vocês podem até ter essa preocupação, mas o que sai da boca do homem contamina muito mais do que o que entra. Esse é o problema, amados. Antes da gente colher os maus frutos, cuidado com as sementes más. E depois que você separou a boa semente, pode ter certeza que da boa semente só vai dar fruto bom. Você pode dizer amém por isso? Se você está semeando nessa terra, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, Deus vai fazer você colher frutos maravilhosos nessa vida, amados. Não pode deixar o inimigo vir semear o joio, não. Isso acontece muito. Pessoas que estão, quanto tempo você tem de igreja, irmão? Está desviado? Estou. Eu me dediquei à igreja, eu tinha 50 anos de igreja, eu ajudei a igreja, eu ajudei o pastor, eu ajudei todo mundo. Aí começa a jogar os podres todo para fora, né? E você está como? Não, eu não quero mais saber de igreja, estou no mundo, estou no mundão. Então você nunca se dedicou a Deus, você se dedicou à igreja. Você tem que se dedicar a Deus e fazer pela sua igreja, porque você ama a sua igreja. Você tem que fazer pelas pessoas que você ama, por você mesmo, pela sua índole, pelo seu caráter. Porque se você se dedicar a alguém demasiadamente, você pode se decepcionar. Porque as pessoas nos decepcionam. Entenda isso na sua vida. Terceiro, de onde veio a boa semente, só poderá vir frutos bons. É diferente da semente boa dar frutos bons. De onde veio a boa semente? Se você confia em alguém que é já um agricultor, vou usar o exemplo da semeadura, e você vai até ele e falar, olha, eu quero plantar uma linda roseira. De olho fechado, né? Se você confia nele, ele vai te dar a semente. Você não está aqui, você não manda para o laboratório para ver se vai dar uma boa roseira ou não. Você pega aquilo e lança na terra. Porque você confia em quem está dando a semente. Se você não confia, nem adianta recorrer a ele. Agora, se você está na casa de Deus, confiando em Deus totalmente na sua vida, pode ficar tranquilo, que as sementes que caem na tua mão vão prosperar, vão ser uma bênção na tua vida. As palavras que saem desse altar, amados, vão ser vida abundante para você e para a sua casa. Agora, se você confia, se você não confia, irmão, não adianta. Você vai ganhar as melhores sementes e vai jogar no lixo. Você vai ganhar as pérolas e vai dar para os porcos, como diz a palavra de Deus. Cuidado, da boa semente só virá coisas boas. Salmo 37, você está em Provérbios, volte um pouquinho. Salmo 37, versículo 4, lemos demasiadamente esse versículo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe do que você deseja, Deus sabe dos teus projetos, Deus sabe de tudo que você tem investido a sua vida. Agora, vai depender de quem você está recebendo a semente. Se você recebe a semente da parte de Deus, só pode vir coisas boas, amados. Eu não consigo entender isso, como uma pessoa entra numa determinada igreja ou para uma determinada religião, e no final ele atribui a culpa àquele Deus ou àquela religião. É sinal que você estava semeando sem confiar. E logicamente você vai colher da semente que você plantou. Se você está acreditando no diabo, que semente você vai colher? Só malignidade, amados. Agora, se você está na casa de Deus, cultuando ao Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que envia o Espírito Santo para mudar a sua vida, e você recebe a semente dele, pode confiar que esta semente vai dar bom fruto, porque ele conhece o teu desejo, ele sabe das tuas necessidades.
O que você precisa é entender sobre isso e fazer com que isso funcione. Ora, quando Jó diz lá, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, ele está dizendo, tanto faz o que me acontecer. Confiança parcial. Já falamos isso. No capítulo 1 de Jó, ele diz, tudo bem, perdi meu dinheiro, perdi minha família, meus filhos, tá bom, Deus é dono de tudo, Ele dá, Ele tira, glória a Deus, aleluia, enquanto ele está com saúde. Na verdade, o medo dele era adoecer. Se você parar para analisar todo o livro de Jó, você vai ver que ele tinha medo de adoecer e talvez medo da morte. Algo que você não tem mais, amém? Posso ouvir um amém? Porque quem está em Cristo, nova criatura é, louvado seja Deus. Então você não tem medo da morte, Jó tinha medo da morte. Então para falar, não saí do ventre da minha mãe, não eu volto, o que Deus me deu ele pode tirar, tudo bem. Quando Satanás toca na saúde dele, aí ele muda o discurso. É igual político, antes da eleição e depois da eleição, muda o discurso rapidamente. Mas você não tinha dito isso? Não, aquele era outra pessoa, agora eu sou novo. Jó estava assim, né? Se eu estou do lado de Jó, eu falo, mas vem cá, Jó, você não falou que confiava em Deus, irmão? Que você veio nu e voltaria nu? Ô, Jó, que isso? Confiança parcial, acontece isso aqui, amados. É um perigo. Você não pode confiar em Deus parcialmente. Isso vale para toda a tua vida. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus até uma hora dessa. Você acha que Deus não está cuidando da tua casa, da tua família? Você acha que Deus não está abrindo o seu caminho lá no trabalho? Você acha que Deus não está cuidando da sua saúde? O que sai desse púlpito, amados, é um bálsamo para a tua vida, é o óleo que cura as tuas doenças. Ou você acredita nisso, ou você vai continuar ainda esperando, deixa eu ver qual é. Tem gente que entra numa igreja e fala assim, eu vou entrar nessa igreja aqui para ver se vai dar fruto bom. Se não der, eu vou embora. Aí ele dá um prazo para Deus. Só tem até mês tal para me dar, hein? Para saber se essa igreja é boa ou não. Não existe igreja boa. Existe semente boa ou semente maligna. Igreja boa não existe. E você vai ter que escolher a semente, irmão. É você que vai separar a semente que vai semear no teu coração e que vai dar fruto. Quarto e último. Uma vez semeando a semente que Deus lhe deu, deixa o resto com Ele. Você não pode ficar preocupado, porque aí vai se tornar o pensamento negativo. Jó recebeu uma semente, plantou na terra e deu frutos. Ele prosperou, teve família, teve saúde, tudo estava indo bem, mas ele estava preocupado. Sabe aquela frase, vai que... Jó estava assim, vai que alguma coisa dá errado, deixa eu dar oferta pelos meus filhos, deixa eu aumentar minha oferta, deixa eu barganhar com Deus. Não funciona assim, irmãos. Deus é dono do nosso destino. Nesse momento aqui, eu estou entendendo sobre aquelas pessoas que, sabe, você pega a sementinha, você quer uma roseira, aí planta. Aí pergunta lá para quem te deu a semente, quem te vendeu a semente, quanto tempo nasce a rosa? Olha, vai nascer a plantinha, daqui a uns 5 meses nasce a rosa. Aí você está lá olhando para ela. Aí todo dia você vai lá, puxa, ainda não deu rosa. Aí olha no calendário, marca um xizinho. Você está angustiado. Você tem que depositar a confiança em Deus e descansar no Senhor. Vai semeando mais. Você confiou que aquela roseira vai dar uma linda rosa? Então semeia mais. O problema é que a gente primeiro quer ver o fruto. Não, deixa eu ver qual é. É assim, né? Deixa eu ver qual é. É igual comida que você experimenta só um bocadinho. Deixa eu provar. Se tiver bom, eu como. Você faz isso no self-service? Você enche o prato. Cuidado, viu? Se Jesus Cristo voltar e você estiver na gula, vai ser um problema sério, hein? Você vai ter que se apresentar a Ele. Mas você faz assim? No máximo você dá aquele cheirinho para saber se está tudo fresquinho. Mas você vai lá no feijão. Ih, está salgado. Se você fizer isso, eu saio correndo, esvazio o restaurante na hora. Confia. Deus te deu uma semente, semeia ela na tua mente, no teu coração e deixa nascer. O jardim de Deus é lindo, louvado seja o Senhor. Não pode dar errado, irmãos. Leia comigo lá em Efésios, capítulo 3,
Lá depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, você vai chegar até Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20. Sabe por quê? Porque depois que nascer essa semente, o mérito não é seu. Você comprou a semente, você plantou a semente, você cuidou da roseira, mas quando der a linda flor, não adianta você querer o mérito para você. Porque quem fez nascer a semente? Quem foi, irmãos? Não foi Deus? Olha o que diz aí, versículo 20, Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A roseira dá lindas rosas e você fala, viu? Fui eu que plantei, ó. Eu sei escolher semente, conversa fiada, irmão. Você não sabe identificar se vai dar flor bonita olhando para a semente, coisa nenhuma. É Deus que faz isso. Você só guarda no seu coração e deixa Deus fazer o resto. É a confiança que nós temos nele. Porque do contrário, alguma coisa pode sair errado. Isso não pode acontecer. Sabe o que eu vejo na vida de Jó, irmãos? Já que falávamos de pensamento positivo, eu conheço semeadura positiva e semeadura negativa. Pensamento positivo e negativo não influencia a minha vida. Logicamente, eu tenho que pensar positivamente, porque eu creio que as coisas boas estão ao meu redor, que as bênçãos de Deus estão me acompanhando. Eu não corro atrás de bênção. Quando eu estou na presença de Deus, as bênçãos correm atrás de mim. Louvado seja o Senhor. É nisso que eu acredito, irmãos. E eu vou viver em função disso. Jó, ele está tão desesperado que ele atrasa o nascimento do fruto dele. Porque se você ler lá no finalzinho do livro de Jó, o que você conhece da história dele? Que Deus restituiu ele a família, ele teve mais empregados, mais dinheiro, mais camelos, mais ovelhas, ele teve mais tudo. Isso aí é resultado de quê? A bênção que Jó recebe é resultado de quê? Da misericórdia de Deus. Deus olhou para ele e falou, eu estou com peninha de você. Uma hora você tinha tudo, agora você não tem nada. Eu vou te dar muito mais, porque você vai dar glória a eu. Não, irmãos. Resultado de uma semeadura. Por mais que ele tivesse medo de que algo acontecesse na vida dele e na família dele, o que ele fazia no momento do medo dele? Ele ofertava a Deus. Não era isso que ele fazia? Ele não era isso que ele fazia? Ele acordava de madrugada com medo de acontecer algo ruim, do castigo de Deus, ele ia lá, ofertava para Deus. Ele depositava a sua confiança em Deus, irmãos. Então, se ele semeou a boa semente, o que ele vai colher? Mesmo passando vento, mesmo passando tempestade, a semente vai gerar um fruto. Então, ele sabia que a coisa mais importante a fazer era dar boa semente para Deus. E enquanto ele semeava, a vida dele estava passando um problema sério, né? Ele começou a ficar doente, perder tudo, ele começou a se desesperar, ele não blasfemou, e no final, o que Deus fez? Restituiu, louvado seja o nome do Senhor. Como é que Deus restitui? Fazendo com que aquela semente que ele plantou dê lindos frutos. Jó talvez não tivesse noção disso, e talvez você também não tenha noção disso. Não adianta você estar só na presença daquele que dá a semente, só na presença dele quando tudo vai bem. Esteja na presença de Deus todos os dias da tua vida. E não pare de semear a tua vida na presença de Deus. Traga ofertas, traga seu tempo. Quando vier à casa de Deus, não fica preocupado com o tempo, não, irmão. A gente não sabe quanto a gente vai viver. A gente não sabe quanto tempo nos resta. Então esse é o melhor momento da nossa vida. Você pode dizer amém por isso? O nosso momento melhor é o momento chamado agora. É agora que nós temos que viver bem. É agora que a gente tem que se sentir bem. Deixa a preocupação de amanhã para o dia de amanhã, irmãos. Semeie as melhores sementes na tua vida. Às vezes as lutas vêm para a gente valorizar, viu? Você joga a semente, aí vem aquela enxurrada, chuva. Você olha para o céu, lançou uma sementinha desse tamanhozinho no chão, fala assim, puxa, não está chovendo, Senhor, manda uma chuvinha assim, uma garoazinha só para molhar minha semente, aí
Desce aquele aguaçal, a semente vai embora, você perde tudo. Aí você se desespera com Deus? Não. Deixa o solo secar e semeia de novo, irmão. O dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, em nome de Jesus. O que você não pode é parar de semear. Sabe por quê? Porque quando você lança a semente, você não está definindo quantos frutos aquela árvore vai dar. O fruto pode ser bom, não é assim? Quem deu a semente, você confia, mas você lança a semente na terra e você não sabe. Você lançou uma sementezinha de goiaba e você vai imaginar, olha, esse ano eu vou colher 200 goiabas de uma vez só. Não, você não tem noção. Tem goiaba que dá 200, tem goiaba que não dá nada, tem goiabeira que não dá nada, tem goiabeira que dá 1000. Porque quem é que faz isso? Com relação à quantidade e à qualidade, é Deus, irmãos. O tipo de semente vai definir o tipo de colheita. Agora, a qualidade é Deus. Como é que você consegue, então, influenciar o resultado? Colocando amor naquilo que você faz para Deus. Se você colocar amor naquilo que você está fazendo para Deus, quando a tua semente começar a dar frutos, oh, louvado seja o Senhor. As pessoas vão olhar e falar, eu não entendo, como é que esse irmão está assim? Eu via ele estava assim, moribundo, mendigando, doente, com dor aqui, dor ali. Agora ele está dando pulo de alegria, agora ele está adorando a Deus, agora ele está vendo o fruto daquilo que ele semeou. Deus faz essas coisas e surpreende a todos nós, amados. Apenas confie no Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero ler Marcos 11 para finalizar. Aquele atraso na restituição de Jó é porque ele pensava naquilo o tempo todo. Sabe quando você dá entrada na justiça para receber um dinheirinho? Você deu entrada na justiça, você lançou a semente. Aí você está esperando o dinheirinho sair. Aí todo dia você vai lá e não saiu nada. Ai meu Deus, e se não sair? Ai, se o juiz achar que eu não mereço? Ai, se eu tiver alguma coisa? Ai, não, ai. Você não vai querer boa semente. Você tem que lançar a semente e confiar no que o justo juiz vai fazer na tua vida. Você toma um remédio, o médico dá o melhor remédio para curar a sua doença, a sua dor. Aí você vai correr para a bula. Ai meu Deus, esse remédio está dizendo que pode dar dor de cabeça, pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar não sei o que. Não, eu não vou tomar esse remédio não. Ué, então você não confia no médico. Então muda de médico, alguma coisa está errada. Você sabe mais do que o médico? Não. Confiança, irmãos. Não podemos deixar de confiar. Isso atrasa a nossa vida. Ao invés de você ler a bula, toma logo o remédio, rapaz. Você foi no médico, você confia no médico. Você veio para a igreja buscar a bênção de Deus, então começa a fazer o que Deus está mandando você fazer. Não adianta você ficar pensando, amanhã ou depois eu faço, depois que acontecer isso. É hoje, o tempo é hoje, amados. Em Marcos capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, é e assim será convosco. Plantou a semente? Creia que vai nascer. Não tem como dar errado. Às vezes a nossa vida fica preso aos pensamentos só positivos. Sabe o que pensamento positivo faz? Quando você lança a semente, faz você meditar e dizer, nasce, 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 eu quero que nasça, eu quero que nasça. E não é assim, amados. Nasce no dia em que Deus quer. Dá o fruto que Deus escolhe, o melhor, o mais bonito. E se multiplica conforme a vontade de Deus. Olha, mas depois que eu lancei a semente, eu acabei de lançar a semente, veio o vento, veio a tempestade. Tudo aconteceu, parece que não quer que dê certo.
Isso é só para testar a sua fé. Isso é só para saber se você está ligado com Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.